Olá, estamos aqui hoje no programa Atualidades com o contabilista e consultor de empresas, Leandro Rosa da Silva, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é o MEI. Olá, Leandro, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Atualidades. E a primeira pergunta, Leandro, é o que é o microempreendedor individual? O que é o MEI? Antes de responder, queremos agradecer a presença do programa Atualidades aqui no escritório Silva Leandro e vamos, então, explicar o que é o microempreendedor individual conhecido como MEI, aquele pequeno empresário que fatura em torno de R$ 5.000 por mês ou R$ 60.000 por ano, já pode ter tratamento diferenciado pela lei, podendo pagar os seus impostos de forma unificada. Ok, então, qual é a lei, Leandro, que institui o MEI? É a Lei 128 de 2008 que altera a lei do Simples Nacional, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e essa lei, então, criou essa figura, então, de tratamento simplificado para esse empresário, como eu disse antes, que fatura até R$ 60.000 por ano, e nas mais diversas atividades. Sim, cita algumas atividades, então, que são enquadradas pelo MEI. Geralmente, profissionais da construção civil, muito se procura a legalização nessa área, porque é uma área de risco. Hoje, com apenas em torno de R$ 38, R$ 39 por mês, você já tem todos os impostos incluídos, inclusive impostos municipais sobre a nota fiscal. E o mais importante, se você for contratar alguém para a sua residência, peça que ele tenha o MEI, porque é uma segurança para você como contratante. Vamos que essa pessoa venha acontecer um sinistro, venha se machucar na sua propriedade e essa pessoa não tem cobertura previdenciária. A responsabilidade vai ser do proprietário. Com a facilidade da lei legalizando como microempreendedor todos os trabalhadores informais e legalizando como empresários, não tem por que hoje a senhora contratar um profissional eletricista, um profissional para fazer uma manutenção na tua residência, um serviço de reboco, sem ter o microempreendedor. É uma segurança para o profissional a baixo custo e para quem contrata. Interessante, isso é uma dica para você aí, pegar realmente um profissional que seja formalizado, enfim, que tenha o MEI, então. O MEI, ele pode ter a residência, na residência, pode ser feito na residência, ou ele tem que ter um local de trabalho, um local aberto? Na verdade, o tratamento do microempreendedor ele é muito simplificado. A lei não veda que seja na residência, desde que não ofereça risco ambiental para outros moradores e que não tenha fluxo de pessoas que venha perturbar os vizinhos. Isso aí existe previsão legal, não federal, mas dentro das normas municipais. Então, o microempreendedor, desde que não ofereça então nenhum problema de transtorno à vizinhança, ele pode ter o seu alvará sim em casa. Geralmente as pessoas, como eu falei, na área de construção civil, ela não tem escritório em casa, ela trabalha na rua prestando serviços. Então a residência fica um endereço como ponto de referência. Ela não recebe clientes ali, ela vai atrás dos clientes com o seu microempreendedor e com a sua nota fiscal isenta de impostos até 5.000, ou seja, só paga o DARF ou o DAS, como se diz hoje, do microempreendedor. Okay. Qual é a receita, Leandro, bruta, anual do MEI? Quem é que se enquadra no MEI? Por exemplo, é 5.000 por mês proporcional à data da abertura. Digamos que eu vou abrir lá na metade do ano, eu tenho 5.000 por mês, 6 meses eu teria R$ 30.000. O ano todo, 5.000 por mês, no próximo ano eu terei R$ 60.000 de limite. Isso totalmente isento de impostos, tanto como empresa, como CNPJ, como pessoa física CPF. Só que, claro, a pessoa mesmo isenta, eu sempre tenho incentivado até 30 de abril, declarar o seu imposto de renda, que é uma forma legal de comprovar a renda como pessoa física. Porque o imposto de renda é um instrumento jurídico que em qualquer loja, em qualquer banco, o microempreendedor consegue comprovar o seu rendimento não como empresa, mas como pessoa física. Então precisamos ter um conjunto de documentos na hora da análise de crédito. Além do microempreendedor, até 30 de abril, declarar sempre, todos os anos, não só agora em 2013, mesmo sendo autônomo ou microempreendedor, mesmo facultativo, declarar o seu imposto de renda. Muito importante. Para fins de comprovação e lá no meio do ano não ter nenhum constrangimento a loja te pedir o imposto de renda e tu não teres para efetuar o teu cadastro de crédito. Muito importante, senhor e a senhora que estão me assistindo, se atentar a isso. Eu sou isento, não preciso, realmente não precisa, mas vai te facilitar o crédito no mercado legalmente declarando no prazo legal.
Interessante. O MEI, o microempreendedor individual, que é o assunto que a gente está falando hoje aqui no programa Atualidades, ele pode prestar serviços a outra empresa? Existe uma previsão legal que, no caso, se ele prestar serviços a outra empresa, ele seria considerado contribuinte individual. Nós entendemos que, se ele não prestar serviço contínuo, que caracterizaria vínculo de emprego, subordinação, eventualmente prestar a alguma empresa, não teria esse vínculo. Então, é que ele não pode, isso aí, sendo autônomo, o MEI, ficar continuamente na mesma empresa prestando serviço, que aí vai caracterizar aquilo que a lei trabalhista entende como empregado: subordinação, vinculação a uma pessoa só, a um empregador só. Agora, serviços eventuais, ele pode emitir nota sem problema nenhum, porque são serviços a curto prazo, então não tem problema, eu não vejo problema nenhum. Ok. Um outro esclarecimento, ele pode contratar funcionários, o MEI pode ter funcionários? Na verdade, ele pode ter, pela lei, um funcionário. Mas, geralmente, as pessoas, como eu citei, a área de construção civil, é muito rotativo. Não adianta contratar e fazer um registro para pouco tempo. Então, a gente recomenda que também faça um MEI para aquele teu colaborador, se ele não vai ficar continuamente prestando serviço. Porque, às vezes, é uma empreitada de 30 dias, vamos supor. E aí, 30 dias só registro em carteira, não faz o MEI, ele está formalizado também legalmente, sem problema nenhum, para fazer o serviço eventual. E eu digo isso com a minha experiência profissional, que já teve obras de construção fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e encontraram os profissionais microempreendedores. Como era um serviço eventual, não é um vínculo contínuo, a fiscalização aceitou e não autuou a empresa, no caso, que estava tomando o serviço, porque era um serviço eventual. Eu falo como especialista no mercado em microempreendedor. Experiência própria, né, Leandro? Então não tem porquê você, que é uma dica do programa Atualidades para você, aqui da Organização Contábil Silva Leandro, que você não venha se formalizar. Você é dono de carrocinha, cachorro-quente, dá algumas dicas assim de pessoas que podem ser microempresários. A senhora tem um ateliê de costura em casa. Sim. E aí tem uma facção em casa. Às vezes até precisa da nota. Se for de comércio, hoje é pela internet. Aí o MEI, hoje, a maioria das pessoas já tem o computador, ele vai ter, então, um treinamento do escritório aí, não precisa instalar software nenhum. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul disponibiliza a nota avulsa no site da Secretaria da Fazenda para o microempreendedor. Então, o microempreendedor já está sendo atendido de forma diferenciada, inclusive na questão do comércio, com direito a dar a nota fiscal eletrônica direto no site da cefaz.rs.gov.br. As pessoas não se formalizam, às vezes, por medo de procurar o profissional, e a gente tem que desmistificar isso. O profissional não é nenhum bicho-papão, como se diz. O profissional está aqui para ajudar, para assessorar e para incentivar o crescimento da sociedade através da formalização das pessoas. Porque é muito triste aquele chefe de família que vem faltar, como qualquer ser humano um dia vai ter que sair desse mundo, e deixa a sua família desamparada, sem uma pensão no INSS, porque não sabia que poderia se formalizar a R$ 38, R$ 39 por mês. Isso para o INSS, sem custo de contabilista mensal. Então foi um prazer tirar essas dúvidas aqui do público do Atualidades. E eu quero dizer a você também que, se você tem mais alguma dúvida sobre a questão contabilista, é só entrar em contato com o Leandro, que já está na tua telinha aí, tá? Que em uma próxima oportunidade ele também vem aqui tirar mais dúvidas pra gente, tá bom? Obrigado. E nós vamos para um break e voltamos daqui a pouquinho com mais atualidades para você.